convidamos a todos para acompanhar o case de sucesso do Agora Lab, a ser apresentado por Alex Prado, que irá abordar o tema Cidades Inteligentes. Em seguida, ao meio-dia, teremos um intervalo para o almoço. Obrigada. Bom, enquanto o pessoal prepara aqui a minha apresentação, eu queria dar um bom dia a todos, agradecer o convite gentil que a Fundação Enar nos fez para apresentar um pouco do trabalho que o Agora Lab, que é um laboratório de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, ligado ao Departamento de Engenharia e Gestão de Conhecimento, e que trabalha com inovação e inteligência para cidades. Então a gente vai falar um pouquinho do que é isso, quais são os conceitos que a gente usa no dia a dia e apresentar alguns projetos de iniciativas que estão em cursos e que imagino que possam receber a atenção de vocês e, eventualmente, a adesão de vocês a esse tema. Como é que eu ligo? Alguém pode me ajudar aqui? Bom, o próprio nome do Ágora, do nosso laboratório, ela é uma inspiração na Ágora de Atenas, que era um espaço de convivência dos atenienses, e o local, uma praça pública onde as pessoas discutiam os problemas da cidade. Então era ali que a vida da cidade, a vida em sociedade acontecia. E a proposta do laboratório é justamente se inspirar nesse símbolo de democracia direta para as pesquisas que a gente vai executar aqui. Bom. Preciso de ajuda para os universitários aqui. Eu acho que os universitários vão precisar de ajuda das placas. Oi? Aqui eu só passo. Aqui eu não tenho controle, é lá. O pessoal, é só dar um F5 aí em cima. Bom, estão me dizendo que é porque tem que fazer um Alt Tab aí em cima.
Vou falando. Se você puder ir passando os slides mesmo dessa forma. Não? Aqui disseram que não tem condição. Bom. Aí piorou um pouco. Isso. Agora não está funcionando o passador de slides. É isso. Bom, eu queria convidar vocês a fazer uma breve reflexão sobre crescimento e qualidade de vida nas cidades. Isso vai ser um preâmbulo para o nosso assunto. E talvez um exemplo vai nos ajudar a entender o desafio que a gente está se propondo a trabalhar em cima dele. Eu sou mineiro, não sei se já deu para perceber pelo meu sotaque. Morei 20 anos em Belo Horizonte antes de me mudar para Florianópolis. Cheguei em Belo Horizonte em 89. Um pouco depois disso, Belo Horizonte foi considerada a melhor cidade para se viver da América Latina. E todos os belo-horizontinos ficaram muito orgulhosos, obviamente, e até o prefeito daquela época usou isso politicamente. Então é uma cidade com muita área verde, com muitas opções de lazer, com uma culinária prestigiada no Brasil todo, e que era grande, mas não tinha aqueles problemas das cidades grandes, para nós, São Paulo e Rio de Janeiro, que eram nossas referências. Isso em 1991. Belo Horizonte, na década de 90, na última década do século passado, foi a metrópole que mais cresceu, tanto em termos populacionais quanto em qualquer outro item que a gente considerar, o crescimento do PIB, por exemplo. A pergunta é, esse crescimento trouxe coisas boas para a cidade, para a vida das pessoas? E, infelizmente, a resposta é não. Então, eu me mudei de Belo Horizonte em 2012 e já era um caos. Essas aqui são câmeras. Belo Horizonte tem um sistema avançado de câmeras de segurança. Isso aqui são as principais avenidas. Belo Horizonte às 6 horas da tarde. Não importa em que região da cidade você esteja, você vai enfrentar algo parecido com isso. Aqui tem um crescimento da frota. E obviamente, a cidade despencou no índice de qualidade de vida. Em 2013 era 24ª da região sudeste, número 71 do Brasil e a 5ª entre as capitais. Eu acredito que a tendência ainda é de queda e é um dos motivos pelos quais eu saí de lá. Florianópolis, 2013, eu cheguei um ano antes, não me culpem, né, não sou pé frio, mas eu vou contar uma historinha aqui. No ano, então a minha sorte é que, assim como Belo Horizonte, coincidiu com a minha mudança aqui, Florianópolis ter sido reconhecida como a melhor capital do Brasil para se morar, a terceira cidade para se viver, incluindo todas as médias, eu acho que cidades acima de 100 mil habitantes, e um conjunto de outros títulos, como, por exemplo, a cidade mais amigável do mundo, um reconhecimento até internacional para aquilo que a gente, né, todos nós que moramos aqui sabemos o quão agradável é essa cidade. A notícia ruim é que, assim como Belo Horizonte foi na década de 90, agora Florianópolis, né, vocês já podem imaginar qual é a cidade que vai mais crescer até 2025. É a região metropolitana de Florianópolis. Então a população vai dobrar. E aí a pergunta que não quer calar é: Florianópolis vai pagar esse preço? Né, a gente viu falando disso no palestrante que me precedeu, falou da história, né? A gente não pode repetir a história, mas também a gente não pode negá-la, né? Então, Florianópolis já começa a ter problemas, que são problemas que as cidades que passaram por esse crescimento rápido viveram. Então, como crescer sem pagar esse preço é uma pergunta que não só Florianópolis deve fazer, mas outras cidades, na verdade, toda a Europa está se fazendo. É um desafio do século XXI, promover crescimento populacional, desenvolvimento econômico, inclusão e justiça social, com sustentabilidade ambiental e de toda a ordem. E cidades inteligentes é um dos termos utilizados para aquelas abordagens que buscam exatamente enfrentar esse desafio. Existem outros termos, cidades humanas, cidades sustentáveis, criativas, inovadoras, empreendedoras, ecológicas, e eu poderia citar mais uns 10 aqui. Para resumo, nós vamos falar de cidades inteligentes aqui, mas a gente está abordando todas essas demais abordagens.
E o que é uma cidade inteligente? Então, existem também, essa é uma área nova, então existem muitos conceitos, muitas definições. Essa aqui talvez seja uma das mais aceitas, mas para simplificar, uma cidade é inteligente quando ela busca garantir boa infraestrutura de toda a ordem, inclusive tecnológica, elevada qualidade de vida para os seus habitantes, ela é sustentável, ou seja, ela pensa na geração futura, ela é justa e democrática, o que eu mais gosto ela é legal para morar, trabalhar, estudar e se divertir. E essa inteligência, ela pode ser medida, existem muitos fatores que são subjetivos, mas dentro daquilo que é possível tornar-se objetivamente mensurável, existem algumas métricas que são utilizadas para medir o grau de inteligência de uma cidade. A Universidade de Viena produziu um ranking das cidades médias europeias, baseado em 6 dimensões, então economia, mobilidade, meio ambiente, pessoas, estilo de vida e governança. Essas seis dimensões trabalham em cima de 31 fatores que precisam ser observados para a inteligência de uma cidade e 74 indicadores para medir se esses fatores estão sendo, em que grau esses fatores estão sendo observados naquela cidade. Então é possível medir, nós já sabemos o que é uma cidade inteligente, e a pergunta é, como construir essa inteligência numa cidade? Ou como melhorar a inteligência de uma cidade? E esse é um dos desafios que o AgoraLab abraçou. E de forma bem simplória, eu diria, simplista mesmo, a gente tem 2 visões antagônicas de como construir essa inteligência. Ela pode ser feita de forma top-down, e aqui eu me sinto bastante honrado de ter uma plateia de pessoas que se interessam pelos temas ligados ao governo, né? Então essas 2 formas vai ter tudo a ver com a forma que vocês vão trabalhar ou orientar governos a trabalharem essa questão. Então a top-down é a mais óbvia para a área governamental, porque ela coloca essa tarefa como uma iniciativa do governo, que busca gerar dados estratégicos para controle e tomada de decisão pelos agentes públicos. Então essa é uma questão óbvia. Cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, procura monitorar e influenciar o comportamento das pessoas para que as cidades funcionem bem. E é muito baseada em novas tecnologias e tecnologias de informação e comunicação. A forma de materializar é através de sensoriamento. Então, cidades como Santander, na Espanha, tem mais de 3.000 sensores espalhados na cidade, ou salas de situação, no caso de Rio de Janeiro, que na próxima slide eu vou até mostrar uma figura que ilustra isso. Mas nosso laboratório ele vem pesquisando outras formas que não são tão óbvias de se fazer essa inteligência, que é a forma de baixo para cima, que é através do engajamento dos cidadãos. Então, nessa abordagem, o governo é apenas mais um dos agentes da sociedade, todos construindo o que desejam para a cidade. Isso acontece através de parcerias público-privado, pessoas, que é hélice quádrupla. Então, a gente pode dizer que é uma inovação social. As pessoas, os cidadãos, são convidados a fazerem parte da construção das soluções também. E os dados estratégicos deixam de ser dados para controle, tomada de decisão de agentes públicos, mas são matéria-prima para cocriação de novos serviços, não apenas mas pela sociedade. E a forma de fazer isso é através de dados abertos. Então, se o Estado de Santa Catarina tem tantos dados que são hoje utilizados pelos agentes governamentais, esses dados, se uma vez abertos e disponibilizados para a população, eles podem ser utilizados pela própria sociedade para produzir novos serviços para ela mesma. Essa é a ideia de uma abordagem bottom-up, que Amsterdã e Helsinki são as cidades que estão na fronteira dessa abordagem. Então aqui tem a sala de situação do Rio de Janeiro, praticamente todo tipo de serviço público está, de alguma forma, gerando dados para esse conjunto de analistas aqui que tentam resolver crises, por exemplo. Isso aqui foi praticamente uma imposição do COI para a realização das Olimpíadas no Rio. Nós visitamos lá esse espaço, é um prédio de 3 andares, é bastante interessante. Mas para nós nos interessa mais essa solução. Esse aqui é Amsterdã,
Então, a Prefeitura de Amsterdã ela tem a seguinte abordagem: ela não é mais simples provedora de serviços para a população. Ela é uma articuladora de um ecossistema de inovação, onde ela disponibiliza informações, dados, para que a sociedade gere, então, novas soluções, e ela hoje já está com 70 projetos executados pela sociedade, dentro dessa plataforma. Nossa abordagem é alinhada, então, a essa forma de pensar de Amsterdã, de Helsinki, de outras cidades, e que é muito fortemente baseada na cocriação. Então, a gente coloca governo, empresas, ONGs, academia, representantes da sociedade, às vezes um cidadão comum, dentro de um conjunto de workshops e de eventos, onde todos buscam identificar os problemas prioritários e que tipo de solução podem resolver aqueles problemas. Isso, para a gente, é o que a gente chama de governança inteligente, e ela requer um governo 2.0, ou seja, um governo participativo, e um novo tipo de cidadão, um cidadão igualmente participativo, que algumas pessoas chamam de governança 2.0. Nós temos um conjunto de crenças que balizam os nossos projetos. A principal delas é que a inteligência da cidade já existe. Uma questão é que ela não está articulada, ela não está sendo utilizada. E que a cidade inteligente é que cria uma comunidade que usa essa inteligência de forma proativa e sistemática, para, obviamente, se transformar num lugar melhor. Então, o que a gente faz é tentar articular essa inteligência, mapear, identificar e articular essa inteligência. Nós estamos desenvolvendo um processo para fazer isso. Então, a gente começa com uma sensibilização e uma mobilização dos agentes locais. Fazemos alguns diagnósticos e levantamento de problemas, mas também de coisas boas, não apenas do que tem de ruim na comunidade. Eventos de ideação, né, gerar ideias, sugestões para aproveitar as potencialidades e endereçar os problemas, que vão dar origem a projetos e um roadmap, né, um plano de curto, médio e longo prazo. E aí a parte mais complicada, que é uma nova sensibilização e mobilização para gerar as parcerias público-privado-pessoas que vão tirar as ideias do papel. Então, esse é o processo que a gente está tentando executar. E a gente está trabalhando hoje em 2 cidades. Rio de Janeiro, no Parque Urbano da Gávea Inteligente, e em Florianópolis. Eu vou falar rapidamente do que a gente está fazendo no Rio e um pouquinho mais do que a gente está fazendo aqui. No Rio, o projeto é a transformação do entorno da PUC-Rio no primeiro bairro inteligente daquela cidade. Existe uma corrida aqui para ver qual que é o primeiro bairro inteligente do Brasil. Tanto o projeto Parque Urbano quanto o projeto Floripa 21 tem esse objetivo. Mas como nenhum deles ainda se materializou, talvez isso não seja mais relevante, mas é uma concorrência sadia. Então, nesse projeto, a gente tem a participação da PUC-Rio, da Aalto University de Helsinki e da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente ficou lá uma semana num workshop imersivo com pesquisadores das 3 universidades e mais a participação dos agentes locais, incluindo o governo, no total de 20 instituições representadas. Acho que o mais interessante para a gente aqui, porque isso eu espero que seja visto também como um convite para participar, o projeto Floripa 21 tem o objetivo de fazer Florianópolis uma cidade realmente mais humana, mais sustentável e inteligente. E a estratégia respeita a própria estratégia do plano diretor da cidade, que é de multicentralidade. Então, a gente quer transformar a cidade a partir das suas regiões. E a gente escolheu 2 delas para trabalhar. O norte da ilha, que está um pouco mais adiantado, a ideia é usar a presença do Sapiens Park como uma âncora e transformar o entorno do Sapiens Park, incluindo o Sapiens Park, num distrito do empreendedorismo e da inovação, abraçando os valores do moderno, conectado, cosmopolita, né, o paraíso dos nerds, algo nessa linha, um Vale do Silício da nossa ilha. E a Lagoa da Conceição, que pega todo o centrinho e a lagoa em si, que a ideia é fazer aqui um distrito verde, com os valores da ecologia, um lugar saudável, de pessoas saudáveis, e diversidade cultural, econômica e tudo mais. Então, esses 2 são os nossos projetos, atualmente em curso. No caso do norte da ilha, a gente teve início em março de 2013. Dentro daquele processo, a gente está na elaboração de projetos e do road mapping.
Fizemos um conjunto de atividades envolvendo 10 pesquisadores da UFSC ligados ao Agora Lab, 40 stakeholders, eu acho que todas as esferas de governo e da sociedade participaram desse processo, 7 workshops temáticos, 300 ideias no diagnóstico, 300 forças, fraquezas, oportunidades, mais de 500 ideias, 100 projetos, 4 artigos científicos com muito orgulho a gente apresentou esse projeto no maior evento de cidades inteligentes do mundo que acontece em Barcelona. A Lagoa da Conceição a gente começou a discutir agora em julho, então a gente está no estágio inicial de ideação, mas a gente já contou com a participação de 45 pesquisadores da UFSC, não só ligados ao departamento que o AgroLab está vinculado, que é a Engenharia de Conhecimento, mas também de vários outros departamentos. Os 15 stakeholders, ali a gente colocou a foto da polícia, de líderes locais, e a gente está trabalhando com 5 grupos temáticos. Nós estamos apenas no início, no Lagoa da Conceição. O que a gente até agora já tirou de lição é que o mais difícil e onde a gente deve colocar mais energia no nosso trabalho é na parte de transformar as ideias em projetos reais. Então, a gente já percebeu que a inteligência de fato existe. Tem muita em Florianópolis é uma cidade bastante interessante, que tem muita ONG, tem o engajamento das pessoas aqui, eu diria que é de um nível muito mais alto que a média, e não é difícil identificar boas ideias e bons projetos que merecem a nossa atenção. O difícil é fazer a articulação e criar todos os elementos para tirá-los do papel. E é isso que eu gostaria de finalizar deixando um convite, para que vocês nos ajudem a tirá-los do papel e transformar Florianópolis numa ilha mais inteligente, numa cidade mais humana, num lugar que seja uma referência nacional. Agradeço a atenção de vocês.